Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Hoje vamos para a nossa 18ª aula da Quarentena do Amor, falando um pouco sobre o amor que busca entender. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, que nos diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o entendimento. Nós, como pessoas, nós gostamos de nos aprofundar ao máximo nos assuntos que nos interessam. Se nós gostamos de futebol, por exemplo, nós vamos buscar ao máximo conhecer mais a respeito do jogo, a história do futebol. E se eu tiver um time preferido, provavelmente eu vou acompanhar o desempenho e o andamento desse time, as suas vitórias, as suas derrotas, quais são os jogadores novos que estão sendo escalados para os jogos futuros e a quantidade de gols. Eu vou acompanhar o canal de esportes e eu vou me aprofundar cada vez mais para saber a respeito daquele assunto que me interessa. Se for um assunto de culinária, eu vou colocar no canal da TV em que passa esse programa de culinária, que vai me dar dicas a respeito de gastronomia, a respeito de receitas, e eu vou buscar sempre me aprofundar ainda mais nesse assunto, porque eu gosto de culinária. Se for assunto relacionado a esporte, se o esporte é uma coisa que eu amo e que eu quero aprender, eu vou buscar entender cada vez mais a respeito desse esporte que eu gosto. Isso, para nós, se chama área de estudo pessoal. Todos nós temos uma área de estudo pessoal, algo que você gosta de estar se aprofundando cada vez mais. Mas digamos que hoje eu fosse o amor e eu perguntasse para você: você conhece o seu cônjuge? O que é que você me responderia? Lá quando você ainda era namorado da sua esposa ou namorada do seu esposo, vocês passavam o período do namoro estudando essa pessoa. Vocês estudavam para ver que tipo de roupa eles gostavam de usar, qual era a comida preferida que eles gostavam, os lugares que eles gostavam de andar. Os pequenos detalhes vocês passavam a estudar. Talvez depois do casamento, nós acabamos deixando um pouco de lado, porque nós pensamos que já conhecemos por completo o nosso cônjuge. E então nós acabamos esquecendo de continuar estudando. Dentro de um casamento, o estudo ele tem que ser diário. Nós precisamos, como éramos lá no tempo do namoro, ser curiosos para entender o nosso cônjuge, para conhecer o nosso cônjuge, para conhecer a sua história, para conhecer a sua essência. E para isso nós precisamos estudar essa pessoa. Assim como nós precisamos nos estudar a cada dia para também nos conhecermos cada vez melhor. O nosso cônjuge, o nosso casamento, eles devem ser a nossa área de estudo pessoal e a principal da nossa vida. Nós estamos convivendo com uma pessoa todos os dias do nosso lado. E para que a nossa convivência ela seja boa, perfeita e agradável, assim como é a vontade de Deus para nós, nós precisamos estudar essa matéria, chamado marido, chamado esposa. Se eu te perguntasse hoje, você conhece os maiores sonhos e esperanças do seu cônjuge? Você tem o pleno conhecimento de como ele prefere receber o seu amor? Você sabe quais são os maiores medos do seu cônjuge e o que ele tem feito para lutar contra eles? Essas são perguntas muito importantes que nós devemos nos fazer talvez todos os dias. Mesmo depois do casamento, existem coisas que precisam ser descobertas a respeito do nosso cônjuge. Esse conhecimento nos aproximará da pessoa que nós amamos. Você pode até obter favor aos olhos da sua esposa ou do seu esposo. O bom senso alcança o favor, lá em Provérbios 13:15. Considere a seguinte perspectiva. Se tudo o que você conhece do seu marido ou da sua esposa antes do casamento se comparar a um diploma do ensino médio, então você precisa continuar aprendendo sobre ele, até que você consiga conquistar um diploma universitário, depois fazer um mestrado, fazer um doutorado, não é mesmo? Nós não podemos tratar o nosso esposo e a nossa esposa como se fosse um EJA, que eu posso fazer de casa ou que eu vou apenas uma vez na semana para obter um conhecimento básico. O nosso casamento ele deve ser tratado como um estudo rígido,
um estudo daqueles bem aprofundados, onde você faz o primário, o ginásio, o segundo grau, depois você faz o vestibular, então você faz a sua faculdade, faz o seu mestrado, faz o seu doutorado e você nunca para de estudar. Você precisa estudar o seu cônjuge todos os dias para obter o conhecimento dessa pessoa que está aí do seu lado. E quanto mais nós conhecemos essa pessoa que está do nosso lado, menores vão ser os problemas que nós vamos acarretar no nosso casamento. E é claro que provavelmente existam diferenças entre nós, diferenças de nos tratarmos. A Bíblia nos diz que nós temos a tendência de difamar as coisas que nós não entendemos, lá em Judas 10. E existe uma razão para cada gosto ou para cada preferência do seu cônjuge. Basta que nós nos aprofundemos cada vez mais nesse assunto chamado casamento. Cada nuance no caráter dele tem uma história. Cada elemento de quem ele é e como ele pensa ou como ele quer se parecer é baseado em uma série de princípios. Na maioria das vezes, só faz sentido para a pessoa que o apoia. Mas vale a pena todo o tempo investido nesse estudo. Se você perder o nível de intimidade que uma vez teve com seu cônjuge, uma das melhores maneiras de destravar o coração dele novamente é se comprometer em conhecê-lo. Lembra ontem quando nós falamos sobre o nosso desafio de ontem? Se você tinha alguma área da sua intimidade que estava travada, que eu falei que era para que vocês orassem e trouxessem Jesus para o centro do seu casamento novamente? Hoje eu quero ler com vocês 3 tópicos que vão ajudar vocês a resgatarem essa essência. Primeiro, estude o seu cônjuge. Leia o seu cônjuge. Leia ele como se ele fosse um livro mais precioso, como se fosse o seu livro preferido, aquele livro que você deseja entender. Leia ele com atenção. 2. Faça perguntas. A Bíblia diz: o ouvido dos sábios busca o conhecimento, lá em Provérbios 18:15. O amor toma a iniciativa de começar uma conversa. Para que o seu companheiro possa se abrir, ele precisa saber que o seu desejo de entendê-lo é real e é genuíno. Então, quando você chamar ele para conversar, quando tiver alguma área da vida dele, onde você ainda não conhece, onde você ainda não teve acesso, demonstre interesse. Puxe uma conversa. Converse com ele a respeito de coisas que talvez vocês nunca conversaram. Talvez tudo que basta, tudo que precisa para que ele se abra com você é um passo seu. Terceiro, ouça o seu cônjuge. Os sábios entesouram o conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Provérbios 10:14. O objetivo de conhecer o seu cônjuge é ouvi-lo e não dizer a ele tudo o que você pensa. Mesmo que o seu cônjuge não seja muito falante, muito comunicativo, o amor te convida a descobrir as águas profundas que habitam dentro dele. Provérbios 25. Terceiro, peça a Deus discernimento todos os dias, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Coisas como diferença de gênero, antigos problemas de família e experiências de vida variadas podem encobrir as suas habilidades de conhecer o coração e as motivações do seu cônjuge. Mas Deus é generoso em sabedoria. Deus lhe mostrará o que você precisa saber e como fazer para amar o seu cônjuge. Número 4. Com a sabedoria se edifica uma casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Provérbios 24, 3, 4. Existe uma profundidade na beleza e no significado da sua esposa e do seu marido, que irá te maravilhar na proporção em que você descobre sobre ele cada vez mais. Deseje conhecer essa pessoa mais do que você já conhece. Faça dele a sua área de estudo escolhida e preferida, e você preencherá a sua casa de um tipo de riqueza que só pode ser proporcionada pelo amor. Eu achei muito bacana esses tópicos, porque eles nos ensinam com coisas tão simples: ouvir, pedir sabedoria a Deus,
o conversar com o meu cônjuge, fazer perguntas, estudar o meu cônjuge todos os dias. Parece coisas absurdas, mas se nós levarmos essas pequenas coisas tão simples a sério, se todos os dias eu tirar um período precioso, um tempo de qualidade para sentar com meu marido, 5 minutos que seja do nosso dia, isso não vai matar ninguém. 5 minutos do seu dia que você dedique em conhecer o seu esposo. Pergunte para ele se você anda vendo ele preocupado, nervoso, irritado. Pergunte o que tem acontecido no trabalho, se tem algo que você possa fazer para ajudar. Pergunte coisas do passado, como ele era junto com a família dele, como era o relacionamento dele com seus pais, com seus amigos, com as pessoas mais próximas. Talvez você descubra coisas lá do passado que precisem de tratamento. E lembra que eu falei ontem que nós somos um mecanismo de cura e também de destruição? Você escolhe que mecanismo você quer ser dentro do seu casamento? Nós somos mecanismos de cura de Deus sobre o nosso casamento. Eu posso transmitir cura para o meu esposo em problemas que ele tenha talvez lá do passado. Ele pode, Deus, através dele, pode trazer cura para mim também, para traumas do meu passado. Eu sou prova disso, eu sou a prova desse milagre. Eu contei aqui em alguma das aulas atrás, se não me engano foi na área do ciúme, que eu tinha trazido um trauma do meu relacionamento passado. E Deus, através do Carlos e com o auxílio do nosso ex-pastor, o pastor Joel, que foi nos discipulando e foi nos mostrando ao longo do tempo que aquilo que eu tinha acarretado para dentro do meu casamento era um trauma que eu tinha vivido no meu passado, aos poucos o Carlos começou a me ajudar. E aos poucos eu fui me curando, e Deus foi me transformando, e Deus foi colocando em mim confiança, tanto em mim quanto nele, confiança no nosso relacionamento, e eu fui tendo aos poucos aquela cura, eu fui recebendo aos poucos a cura do Senhor. Então eu creio, porque eu sou a prova viva dessa cura entre o casal. E nós somos sim mecanismos de cura nas mãos do Senhor. Então que nós possamos a cada dia estudar o nosso cônjuge, conversar, buscar coisas lá do passado que talvez hoje o seu cônjuge seja de uma maneira que você não entende. Talvez ele seja calado, não goste de conversar, talvez ele seja um pouco bruto, talvez ela seja um pouco egoísta, ou talvez ele não seja muito romântico. E às vezes tudo isso são sementes que foram plantadas lá no passado. Talvez o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa não trate você tão bem, não trate você com tanto romantismo, da maneira que você gostaria de ser tratado, porque lá ele não aprendeu com os pais. Então tudo isso nós devemos levar em consideração e lembrar que nós somos e podemos ser esse mecanismo de cura e restauração na vida do nosso cônjuge. No nosso desafio de hoje, eu quero que você tire um tempo para vocês dois, mesmo que vocês tenham filhos, mesmo que tenham que esperar os filhos dormirem. Prepare um jantar especial para essa pessoa. Prepare um momento romântico, onde você possa se dar a oportunidade de conhecer e ser conhecido. Que vocês possam conversar hoje sobre áreas na vida de vocês que vocês não têm o costume de conversar. Que vocês possam investir um tempo em conhecer o seu cônjuge nas áreas mais profundas. Depois eu quero que você registre lá no seu caderninho o que você descobriu hoje sobre o seu cônjuge. Como que você pode continuar esse processo de descobertas de outras maneiras? E quais foram os momentos mais especiais que tornaram essa noite memorável? Coloque lá no seu caderninho. Faça esse jantar. Leve a sério tudo isso e invista. Invista no seu cônjuge e invista nessa área de estudo preferida que o Senhor te deu. Amém? Para fecharmos essa aula, leia comigo Provérbios 4:7 que nos diz: adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuís, adquire o entendimento. Busque, seja sábio, busque entender o seu cônjuge, para que Deus revele através dele essa pessoa maravilhosa que o Senhor colocou do seu lado. Talvez você ainda não veja ele como uma pedra tão preciosa, mas depois que você começar a lapidar esse diamante, você vai ver o quão radiante ele vai ser na sua vida. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia de vida, saúde e graça que o Senhor nos concede. Deus, que neste dia o Senhor nos banhe de total sabedoria e entendimento. Que o Senhor venha aguçar em nós o desejo do conhecimento.
Que nós venhamos conhecer cada vez mais e buscar entender o nosso cônjuge. Que nós venhamos conhecer as pessoas que moram conosco de uma maneira tão profunda e graciosa quanto a maneira que o Senhor nos ama, quanto a maneira que o Senhor nos conhece. Nos proporciona, Senhor, momentos a sós, onde nós possamos investir neste relacionamento, investir no conhecimento um do outro e que o Senhor esteja abrindo portas, nos dando ferramentas e estratégias para que nós venhamos compreender, entender e amar cada vez mais os nossos cônjuges. Abençoa grandemente a vida deste casal que está vendo essa mensagem agora. Adentra o seu lar com bênçãos, com graça, com conquista e sabedoria, Pai. E esteja derramando do teu amor sobrenatural sobre a vida deste casal. E derrama, Senhor, cada vez mais o teu amor sobre nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Permaneçam abençoados e até amanhã para mais uma aula.